Diz assim a palavra de Deus, Salmo de número 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Lendo 12 também. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Podeis assentar. O que me interessa de modo particular na exposição da palavra de Deus nessa noite é esta frase do versículo de número 11, que diz assim: o Senhor dará graça e glória, ou como outra tradução diz, no tempo presente, o Senhor dá graça e glória. Nós temos a alusão a duas coisas, e nós temos a ordem com que elas nos são dadas. Primeiramente a graça e depois a glória. Grave isso por enquanto e retornaremos a isso brevemente. Eu, porém, quero lembrar-lhes aqui algumas coisas do início. Quando Deus criou o homem, o colocou, diz a Escritura, no jardim do Éden. O colocou para lavrar a terra e pôs o restante da criação, animais, vegetais, todos sob sua tutela e regência. Este homem criado em inocência, não em pecado, do qual também veio a mulher Eva, ele, assim como Eva, eram espelhos da glória de Deus. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa expressão, imagem, evoca em nossa mente a ideia de um espelho. Portanto, o homem era como um espelho voltado para Deus. Ele não foi criado de costas para Deus, no sentido espiritual, mas ele foi criado orientado na direção de Deus, e ele refletia a glória de Deus para toda a criação. Era como que um espelho diante do sol, imaginando Deus ilustrativamente como se fora o sol, que reflete aquela luz para toda a criação. O homem, portanto, era esse refletor, essa imagem que refletia a glória de Deus. Por isso que não percebia o homem, não percebia a mulher que estavam nus, porque eles estavam vestidos da glória de Deus. Assim como um espelho, ele deixa de ser detectado em seu formato quando está refletindo a luz do sol, por exemplo, porque fica vestido pelo fulgor da luz. Assim o homem e a mulher, no início, estavam vestidos por esse reflexo da glória de Deus. Mas quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus, eles se envergonharam um perante o outro, quando se viram nus. E também tiveram temor de Deus, quando Deus se lhe apresentou, perguntando: Adão, onde estás? Nesse momento aí a glória de Deus se foi, porque eles deram as costas para Deus, assim como um espelho na direção contrária do sol não mais o reflete. O homem deixou de refletir a glória de Deus, por isso percebeu que estava nu. Lá em Romanos, no capítulo de número 3, no verso 23, a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A expressão destituídos salienta que um dia a glória de Deus estava pousando sobre nós, habitando em nós. Mas em razão do pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus. Quando Deus vai à procura de Adão, perguntando onde ele estava, depois do pecado, Adão se esconde atrás das árvores
E ele diz que está com medo, diz que está nu, muito embora já havia feito avental para si e para Eva. Mas diante dos olhos penetrantes de Deus, ele continuava se sentindo nu, porque Deus estava ali prescrutando o íntimo com o seu olhar. E ele sabia que não poderia esconder de Deus o que fizera. E por isso ele se sentia mesmo vestido de um avental, ainda diante de Deus, despido, estava temeroso, fugia da presença de Deus. Deus em quem ele se sentia outrora acolhido e protegido, agora se lhe apresentava como uma ameaça, porque ele sabia da santidade, da justiça de Deus, de que o pecado ante a lei eterna de Deus não poderia passar impune. E ele viu toda a sua maldade na sua transgressão, quando comeu da árvore, não apenas para saciar um desejo físico, mas porque a serpente dissera à mulher, e consequentemente a informação chegara ao homem, de que se eles comessem daquela árvore, tornar-se-iam como deuses. Já não estariam mais numa relação de dependência de Deus, teriam conhecimento por si mesmo e não pela aprendizagem com Deus. Fora o desejo egoísta, fora a soberba que os fez transgredir. A Bíblia diz que eles foram expulsos do paraíso e lhes veio a condição mortal. Deus havia dito a Adão e Eva que no dia que eles comessem da árvore, cujo fruto lhes estava proibido, eles morreriam. Quando Adão e Eva comeram daquele fruto, não morreram imediatamente fisicamente, mas morreram espiritualmente. Morte na linguagem bíblica é separação, o corpo separado do espírito está morto, o espírito do homem separado do espírito de Deus está espiritualmente morto. A primeira morte foi espiritual. O espírito do homem já não mais estava habitado pelo Espírito de Deus, ele já não estava mais vestido da glória de Deus, já não estava mais refletindo a Deus. Ele ali morreu espiritualmente, mas ficou também sujeito à morte física, ao cansaço. Com o suor do teu rosto, disse Deus, comerás o teu pão. Portanto, agora o seu corpo se sujeitaria à fadiga, ao falecimento, às enfermidades, às fraquezas, às debilidades e finalmente à morte. Até a criação, sobre a qual Deus havia dado ao homem regência, estava amaldiçoada. Deus disse: maldita é a terra por causa de ti, te produzirá espinhos. Os desastres naturais, os desequilíbrios climáticos, tornaram-se a partir daí uma possibilidade, porque a terra foi maldita com o homem. E o homem então passou a ser esse ser sujeito às dores, às enfermidades, ao envelhecimento, à morte. No seu coração já não estava mais a presença de Deus, estava agora ele vazio, confuso, sem saber o norte para a sua vida. Nós fomos criados, irmãos, não somente por Deus, o que todo mundo que não é ateu pode reconhecer, mas também nós fomos criados para Deus, e esta informação é de grande valor para entendermos a condição humana. Fomos criados por Deus e fomos criados para Deus. Está lá em Romanos, no capítulo de número 11, no versículo de número 36, o seguinte: porque dele, ou seja, do Senhor, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo que foi criado por ele e para ele. E a ele deve ser dada a glória eternamente.
A confissão de Westminster, que foi uma confissão protestante muito conhecida, ela traz uma excelente definição do projeto de Deus para o homem. Diz lá que o homem foi criado para glorificar a Deus e fruir dele perpetuamente. O homem tem essa estrutura pela qual ele se realiza como homem. É a estrutura onde o seu telos, o seu fim, telos é o termo grego para fim, o seu fim é glorificar a Deus. Não somente veio de Deus, mas deve viver para Ele, criado por Deus e para Ele. A vida para a qual fomos planejados pelo Criador é a vida glorificando a Deus e fruindo dele perpetuamente. Nós, portanto, só teremos felicidade, nós só teremos plenitude, cumprindo esse propósito para o qual nós fomos criados. O mundo de hoje não sabe o que é felicidade. Aliás, Agostinho disse uma coisa muito interessante em seus diálogos sobre a felicidade. Ele disse: felicidade é alguma coisa que de alguma forma nós sabemos o que é, mas que ainda não a possuímos. Todo mundo procura ser feliz, mas, embora todos sintam a necessidade de ser feliz, não é muito clara a felicidade que se deve procurar. Hoje em dia, ela se apresenta da forma mais ilusória do mundo. Numa sociedade consumista, alguns julgam-se felizes se possuírem determinados bens. Mas é interessante que isto nunca sacia. Tem gente que diz: se eu tivesse isso e aquilo, eu seria feliz. Aí ele tem, aí ele aumenta: não, se eu tivesse mais isso daqui, eu seria feliz. Aí ele chega lá, aí ele projeta para diante. Tudo aquilo que ele coloca como o segredo de sua felicidade alcançado se desmancha. Confunde ele a felicidade com a satisfação dos apetites, com a satisfação dos instintos. Mas cada vez o vazio torna-se maior no seu coração, porque nós não fomos criados como animais para sermos simplesmente realizados em bens que são inferiores a nós, ou em apetites instintivos que temos em comum com animais que são inferiores a nós. Nós fomos criados por Deus e para Deus. Por isso que, diferentemente dos animais que já foram criados em seus pares, macho e fêmea, Deus criou primeiro o homem e depois a mulher, para que o homem entendesse que o seu relacionamento primeiro não era com a mulher ou com o seu semelhante humano, mas era com Deus, o Criador. Fomos criados por Deus e para Deus, para glorificá-lo e fruir dele perpetuamente. É assim que o homem vive uma vida plena. É assim que o homem vive uma vida onde ele se encontra, onde ele encontra a paz que sua alma inquieta procura. Mas quando o homem pecou, ele se afastou desse propósito. E num mundo alienado de Deus, os que vêm ao mundo já vêm alienados também. Porque a Bíblia Sagrada diz que a natureza humana se corrompeu pela queda adâmica. E nós chegamos a este mundo espiritualmente mortos. Adão foi criado olhando para Deus, mas depois que ele pecou, todos os que por ele vêm ao mundo nascem nesse mundo de costas para Deus, desviados. Daí a conclamação da Bíblia por conversão, por mudança de caminho, de rumo, de volta, para o propósito. Fomos criados por Deus e para Deus, para glorificá-lo, para exaltá-lo. É uma coisa curiosa, quando o homem quer ser independente de Deus e buscar sua própria glória pessoal, a parte de Deus, ele se miserabiliza. E quando ele se humilha e reconhece o seu Criador e o glorifica, ele se eleva.
é de joelhos que você fica mais alto, meu irmão. Quando o homem quer viver independente de Deus, ele se nivela aos brutos, ou então aos demônios, pelos pecados instintivos, a bebedice, a prostituição, a lascívia. Ele se nivela aos animais, pelo orgulho, pela soberba, ele se nivela ao diabo. E tudo isso lhe acarreta a própria destruição. É quando ele vive para glorificar a Deus, que ele encontra o seu centro, que ele encontra o seu propósito, que ele encontra a elevação. Por isso que a Bíblia diz: os que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. Por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ela vos exaltará. Fomos criados por Deus e para Deus. Mas o homem caído tem sido tomado de arrogância, querendo viver uma vida independente, sem querer saber da vontade de Deus, à procura de seus próprios projetos, à procura de sua própria satisfação instintiva, mas sem querer saber da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que mesmo nessa condição caída e falida, Deus amou o homem. Entenda, o ser humano não apenas entrou num buraco, ele entrou num buraco do qual não sabe sair de lá. O homem não apenas se perdeu no caminho, mas ele não tem mais o mapa para voltar. Se dependesse de nós, sem a intervenção de Deus, nenhuma possibilidade de salvação nós teríamos. Como diz a Bíblia, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Como disse Jesus, todos se extraviaram, se fizeram inúteis. Primeiramente porque nós temos a culpa. Quando Deus se apresentou a Adão, ele teve que fugir e não se aproximar de Deus, porque percebeu que a presença do Deus Santo era uma ameaça para ele, que agora era um ser culpado, um transgressor. A lei de Deus estabelece: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. A lei de Deus tem que ser cumprida em seus termos, a justiça de Deus tem que ser satisfeita. Portanto, no tribunal de Deus, o homem não tem o que esperar senão a condenação, o juízo, senão a sentença de ficar eternamente apartado de Deus e sofrer as consequências da sua transgressão. Para que nós pudéssemos voltar para Deus confiantes de sermos por Ele recebidos, para que Deus, se não nos apresentasse como uma ameaça, mas um Deus de braços abertos, seria necessário que o problema da culpa fosse resolvido, que uma compensação pela culpa existisse. E por isso Deus enviou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus nasceu de uma virgem por obra do Espírito Santo, e em condição corpórea, como homem, foi tentado, mas não pecou. Ele foi o justo, o perfeito. O Pai disse, quando ele foi batizado por João Batista nas águas do Jordão: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas este Cristo perfeito, reto, obediente, levou sobre si os nossos pecados naquela cruz, e morreu o justo ali pelos injustos. Ele se fez maldição por nós, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sua morte é de valor infinito, porque Ele é Deus. Sua morte pode ser compensação para a nossa culpa, porque Ele é homem. Ele tinha que ser homem e Deus em uma só pessoa. Deus para dar valor infinito à obra que fez, e homem para que pudesse fazer uma obra no lugar de outros homens, para sofrer o castigo que nos traz a paz. E naquela cruz ele recebeu a sentença que era para nós. O seu sangue ali vertido, de João, purifica de todo pecado. Ele fez compensação pela culpa.
Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, ouvindo o Evangelho, as boas notícias. A pergunta de Deus, Adão, onde estás, não era uma boa notícia. Era Deus chamando Adão à prestação de contas, e Adão não tinha nenhuma compensação a dar por sua culpa, ele tinha que fugir. Mas a mensagem de que Jesus morreu na cruz são boas novas. Nós pregamos o Evangelho, as boas notícias, para que o homem pare de correr, de fugir, de se esconder atrás das árvores, e venha para Deus, através de Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o homem tem que se arrepender do seu pecado. Ele tem que parar de fugir, ouvir as boas novas e se arrepender daquilo que fez, de suas transgressões. E confiar em Jesus Cristo, que morreu por ele, mas vive, está à destra de Deus, e quer entrar no seu coração por meio de sua fé. Quando o homem recebe Jesus pela fé dessa maneira, ele recebe graça. A graça que o reconcilia com Deus. O que é graça, pastor? Uma definição bem clara de graça: é um favor imerecido. É algo que nós não merecemos, daí a gente dizer foi grátis, não teve que pagar. É um favor imerecido, é uma disposição de Deus para conosco favorável, que nós não merecemos. Em Jesus Cristo, através do que Jesus Cristo fez na cruz, Deus se mostra favorável aos que nele depositam sua confiança, aos que a ele entregam a sua vida. Isso é graça. E a graça traz a possibilidade da glória perdida ser restaurada. Primeiro tem que haver atuação da graça que acolhe, da graça de Deus que recebe o pecador contrito, que se agarra às promessas do Evangelho, para depois vir com ela a esperança da glória de Deus, do reestabelecimento pleno do estado original, onde o homem estava vestido da glória de Deus. Por isso o texto lá de Salmos diz: o Senhor dá graça e glória. Vamos ver o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8. A partir do verso de número 29. Porque os que dantes conheceu, aqueles a quem Deus em sua onisciência, presciência, sabia que seriam crentes. Porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, acerca de quem o Pai disse: este é meu Filho amado em quem me comprazo, era alguém que poderia estar vestido da glória de Deus, e quando quis mostrar que dela estava vestido, o fez. E falo de Jesus enquanto homem. Lá na transfiguração, o seu rosto brilhou, suas vestes resplandeceram naquele monte, na presença dos discípulos. Jesus era homem perfeito, enquanto homem, em quem resplandecia a glória de Deus. Mas lá naquela cruz, ele se sujeitou à solidão, o Pai dele se afastou porque os nossos pecados caíram sobre ele, daí ter ele dito: Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós fôssemos reconciliados com Deus pela sua morte, crendo no Cristo que ressuscitou. E aí recebêssemos graça, acolhimento, para termos a esperança de um dia também estarmos numa condição perfeita em que a glória de Deus, de modo pleno, venha a reluzir em nosso ser. Então aqui diz: aqueles a quem Deus dantes conheceu, predestinou. Deus tem um plano para os crentes, e o plano é esse: para que nós sejamos conforme a imagem de Jesus, para que nós sejamos como Jesus é, para que nós tenhamos a perfeição, a retidão de Jesus Cristo feito homem, para que ele seja o primeiro entre muitos, o primeiro entre os iguais enquanto homens.
nos predestinou Deus para sermos conforme a imagem de seu Filho. Aí veja o versículo 30. E aos que predestinou para serem conformes à imagem de Jesus, a estes também chamou. Chamar aqui quer dizer chamar para esse propósito. Deus os colocou dentro desse propósito, chamou para essa vocação. Um crente em Jesus Cristo, que arrependeu-se de seus pecados, entregou sua vida a Jesus, ele está num processo de lapidação, onde ele vem sendo transformado à imagem de Jesus, passo a passo, no progresso do tempo. Deus nos chamou para estar nesse processo, Deus nos chamou para estarmos nessa vocação de contínua transformação na direção da imagem perfeita de Jesus. Mas ele diz aos que Deus chamou para isso, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui são os pontos extremos. Deus pega um crente e coloca numa estrada de santificação para ele ir sendo paulatinamente moldado à imagem de Jesus. Esses que Deus colocou nesse processo, os crentes, ele no começo os justificou e no final os glorificará. Os extremos desse processo são a justificação no início e a glorificação no final. Esse é o plano de Deus, nos colocar nesse processo pelo qual vamos sendo transformados à imagem de Jesus. E como tudo começou sendo nós justificados, e como vai terminar? Sendo nós glorificados. O que é a justificação? É exatamente quando Deus nos absolve no seu tribunal. Arrependido de pecados, o crente confia em Jesus como Salvador, o invoca para reinar em seu coração. Nesse momento, o sangue que Jesus verteu apaga deste crente toda mancha. A vida reta de Jesus é contabilizada a favor deste crente, como a nossa vida desobediente foi contabilizada em Jesus Cristo quando ele morreu em nosso lugar. Nós somos assim inocentados no tribunal de Deus, justificados no tribunal de Deus. É o momento da graça. Justificados não por nossas obras, não por nossos méritos, não porque merecemos, mas justificados com a justiça de Cristo, justificados no sangue de Jesus, justificados porque Ele pagou o preço por nós. É o momento da graça. Deus nos acolhe, Deus nos justifica, Deus nos inocenta no seu tribunal. E aí nós entramos nessa estrada de santificação, que vai terminar com a glorificação. O que é a glorificação, pastor? É quando o nosso corpo, que está sujeito ainda aos efeitos do pecado, ao envelhecimento, à enfermidade, à morte, for transformado num corpo semelhante ao de Jesus quando ele ressuscitou. É quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade. Essa glorificação nós a vemos lá em Filipenses, no capítulo de número 3. E eu vou começar a ler só para efeito de esclarecimento de outras coisas a partir do verso 18. Diz assim Filipenses 3 a partir do 18: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que não querem acordo com o arrependimento e a fé em Jesus, são inimigos da cruz. Veja como é descrito o inimigo da cruz, versículo 19: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Aquele que não quer saber da cruz é aquele que não quer viver para a glória de Deus, quer viver para o ventre, para a satisfação dos apetites. Cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão. A glória que ele procura não é a de Deus, é a glória humana, é o reconhecimento, a fama, que termina em nada. São as coisas deste mundo, as riquezas, os bens, que terminam em nada. A glória deles é para a confusão. Só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade, aleluia, está nos céus.
de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glorificação é isso, vai acontecer quando Jesus vier dos céus para nos levar. Verso 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós já fomos justificados no tribunal de Deus, absolvidos de condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus já nos purificou de todo pecado. Já não há mais inimizade com Deus, há reconciliação, temos a graça. Mas a graça colocou-nos no caminho que é em direção à glória. A glória, não a glória terrena daqueles cujo Deus é o ventre, a glória das riquezas, a glória da fama, a glória do prestígio humano, mas aquela glória para a qual fomos criados, aquela glória que é a glória de Deus em nós. O Senhor que justifica no começo, glorifica no final. Ele dá graça e glória, dá graça e glória. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 5. A partir do versículo de número 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que Deus nos justificou, nos absolveu, nos inocentou das acusações pela fé em Jesus, aceitou como paga a nossa dívida, justificados, pois, pela fé, agora nós temos paz com Deus, reconciliação. Aí o verso 2 diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Note, a justificação é graça. É que Deus nos aceitou, porque cremos em Jesus, tivemos acesso a essa graça de sermos justificados, reconciliados com Deus pela fé, na qual estamos firmes. Agora observe, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O crente que recebeu esta graça de ser justificado diante do tribunal de Deus pela fé, é um crente que agora está se gloriando, se alegrando na esperança da glória de Deus que virá, para novamente vesti-lo no futuro. Nós fomos justificados, mas já estamos nos alegrando com o final, porque o plano de Deus não pode falhar. Aqueles a quem Deus chamou para esta vida de ser transformados à imagem de Jesus, Ele justificou no início e vai glorificar no final. Se eu estou justificado, eu estou no caminho, eu estou no percurso, e eu já estou me gloriando na esperança do que virá, na esperança da glória de Deus. Há uma ligação entre justificação, portanto, e glorificação, porque a justificação é graça, a glorificação é glória, e o nosso Deus dará graça e glória. Veja o que a Bíblia diz no livro de Salmos, no capítulo de número 17, Salmo 17. Versículo de número 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Ou seja, com base na justiça de Cristo, na justificação, eu tenho certeza de que eu vou um dia contemplar a tua face, eu vou estar diante de ti. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Ou seja, a minha satisfação vai ser semelhante a Cristo. Quando eu acordar da morte, eu vou estar à tua semelhança. Na justiça, na justificação, eu vou contemplar a tua face. Eu vou contemplar a tua face. Olha o Salmo 63. Esse aqui é glorioso. A partir do versículo 1. Antes de eu falar do Salmo 63, me permitam aqui mudar o percurso da mensagem. Eu não vou agora para o Salmo 63. Daqui a pouco eu volto para ele. Veja só, quando nós somos justificados, eu disse que nós entramos num processo para sermos moldados à imagem de Jesus Cristo.
até que, chegando a isso plenamente, nós seremos glorificados. Nós estamos no percurso. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Então na minha caminhada eu vou indo de fé em fé. Eu sou justificado no começo, no meio e no fim do meu percurso pela fé. É a fé pela qual sou aceito diante de Deus, não as obras. Sou salvo por meio da fé. Isso é importante, porque se eu sou salvo pela fé, então até no modo de eu ser salvo eu já estou glorificando a Deus. Porque a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, ser salvo, não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se eu fosse salvo por minhas obras, eu batia no peito e dizia, fui eu. Mas foi exatamente esse o problema do homem no começo, quis dizer fui eu, quis ser o dono de seu próprio caminho. Mas eu sou salvo me refugiando em fé naquilo que Jesus fez por mim, numa relação de dependência com aquilo que Jesus Cristo fez por mim no Calvário. Não vem das obras a salvação para que ninguém se glorie. Uma das coisas que impede as pessoas de crer no Evangelho é exatamente o desejo de glória. João 5,44, Jesus diz, como vocês podem crer buscando a honra que vem uns dos outros? Para eu crer, eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador, dependente. Nada posso fazer pela minha salvação, eu preciso crer e me refugiar na graça. E aqueles que buscam honra, autopromoção, que querem ter boa reputação e serem aceitos como grandes, não estão dispostos a reconhecer que são pecadores, por isso estão impedidos de crer, impossibilitados de crer, que exige o arrependimento. A Bíblia diz em Romanos 4 que Abraão, que foi justificado pela fé, por crer na promessa do Messias que viria de sua linhagem, ele, fortalecido na sua fé, deu glória a Deus. A fé dá glória a Deus. Porque a fé diz a salvação vem do Senhor. Os que pregam a salvação pelas obras diz nós fabricamos, conquistamos, produzimos a nossa própria salvação. Mas quem prega a salvação pela fé diz a salvação vem de Deus, não vem de nós, é dom de Deus, vem dele, é recebida pela fé, glória a ele, glória pois a ele eternamente, amém. A fé glorifica a Deus. Eu sou salvo pela fé, recebo graça pela fé e sou colocado na estrada para ser moldado à imagem de Jesus até o dia em que meu corpo vai ser transformado quando ele regressar para ser um corpo glorioso, não mais sujeito à enfermidade, à morte ou mesmo às tentações. Pastor, o que é que garante que o crente não vai sair desse caminho? Eu não digo que um crente não possa se atrasar no caminho, ele pode se iludir e sair da rota por um momento, mas se ele é um verdadeiro crente, ele volta, perdeu o tempo, mas ele continua no percurso, porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, irmãos, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, e o Espírito Santo, ele é um impulso na direção da glória. O Espírito Santo é um impulso dentro de nós querendo a glória de Deus em nossas vidas. É por isso que às vezes um crente falha, se atrasa, mas chega a hora que ele diz, não, mas eu não tenho para onde ir. Eu tenho que voltar, eu sei a verdade, eu não tenho como me desgarrar. Ele tem um impulso dentro dele. Paulo fala sobre esse impulso, daqui a pouco eu volto para o Salmo, como eu disse, lá em Romanos. No capítulo de número 8, no versículo de número 23, diz assim, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, o início daquilo que o Espírito quer fazer dentro de nós temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O crente deseja chegar no final, quando o corpo dele vai ser redimido. O crente geme nesse desejo, porque ele tem dentro dele as primícias do Espírito. Ele já tem uma antecipação do céu dentro dele, na pessoa do Espírito Santo. E ele, nessa antecipação, quer mais. É como se você desse uma gota d'água para a pessoa querer beber mais água ainda. Nós que temos as primícias do Espírito, gememos, aguardando a redenção do corpo. Nós desejamos.
A Bíblia diz, enquanto nós contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Note, lá em Romanos diz que é de fé em fé. Lá em João diz assim, temos recebido de sua plenitude, capítulo 1, graça sobre graça. Então de fé em fé eu vou recebendo graça sobre graça. E de acordo com Paulo, na medida em que eu vou recebendo graça sobre graça, eu vou sendo transformado de glória em glória. Cada vez que eu estou mais santo, eu estou mais próximo da glória final. Quanto mais eu vivo uma vida mais santa e perfeita, mais eu estou próximo daquilo que eu vou ser no final. Mais eu estou próximo da glória, eu estou sendo transformado de glória em glória, por fé recebendo graça e por meio da graça recebendo glória. Graça sobre graça, e de glória em glória, e de fé em fé, na dependência de Deus. Esse é o caminho. A Bíblia Sagrada diz assim, em 1 Coríntios, capítulo de número 8. Deixa eu ver se é o 8 mesmo. Não, capítulo de número 6. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo está dentro de nós agora. Aí ele diz no verso 20, porque fostes comprados por bom preço, é a graça, fostes comprados pelo sangue de Jesus. A salvação lhe veio de graça, mas custou algo para alguém, para Jesus, ele pagou o preço. Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O desejo do crente que recebeu graça, que foi comprado por excelente preço pelo sangue de Jesus para uma vida nova, é de glorificar a Deus. Recebemos graça e agora queremos glorificar o Senhor, queremos estar novamente vestidos da sua glória. Na carta aos Efésios, veja o que a Bíblia Sagrada diz. Aos Efésios, capítulo de número 1. Diz assim no verso de número 6 e 7. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, Deus nos fez agradáveis a si no amado, em Jesus, aquele a quem Deus ama. Ligados a Jesus, nós somos agora agradáveis a Deus, porque Deus ama Jesus. Em quem temos a redenção? Em Jesus temos a redenção, verso 7, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em Jesus tivemos graça, mas aí o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, para garantir que o nosso corpo vai ser um dia redimido. Deus não ia colocar o seu Espírito Santo dentro de um vaso que amanhã não iria durar mais. Aí a Bíblia diz assim, no versículo de número 12, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós que fomos perdoados segundo as riquezas da sua graça, fomos salvos para sermos, com o objetivo de sermos louvor da sua glória. Nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados, marcados para a ressurreição, com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Nós recebemos graça, e estamos agora no estrada em direção à glória. O nosso Deus é aquele que dá graça e glória, Ele dá graça e glória, é o que o texto está nos ensinando. Da graça e glória. Vamos agora para o salmo que eu ia ler. Diz assim, a partir do verso 1, Salmo 63. Ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, tem um impulso dentro de nós na direção de Deus agora. A minha carne te deseja em uma terra seca. Note, o meu corpo deseja estar vestido da glória de Deus. Até o meu corpo deseja Deus. Minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória.
como te vi no santuário. Aí vem o versículo 3, a minha tradução diz, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Tem uma tradução que é correta também, que em vez de benignidade, é o mesmo sentido, diz graça. A tua graça é melhor que a vida. Como é que pode ser isso, a graça melhor que a vida? É melhor do que essa vida arruinada aqui, sob os efeitos do pecado. Por isso que um crente está disposto a ser mártir, para não negar a sua fé. Ele perde a vida, mas ele perde para ter a outra vida gloriosa. A graça de Deus é melhor do que a vida. O salmista diz, receber tua graça é melhor do que essa existência física falida aqui. A tua graça é melhor do que a vida. Em Êxodo, nós temos uma passagem interessante, capítulo de número 33, com Moisés. Êxodo 33, a partir do 17. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porque achaste, note, graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Quando Deus disse a Moisés que ele, Moisés, havia achado graça diante dele, Moisés aí ficou ousado. Bem, se o Senhor dá graça e glória, ele disse que eu achei graça diante dele. O que é que eu vou pedir agora? A glória. Versículo 18, então ele disse, Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, sobre a pedra. E acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Deus disse a Moisés, tu achaste graça diante de mim. Moisés disse, então eu rogo-te que me mostres a tua glória, Senhor. A glória de Deus, irmãos, não é simplesmente uma coisa sensacional, é a sua bondade, é a sua natureza. Deus diz, eu farei passar por ti toda a minha bondade. Aleluia, a excelência de Deus, a glória de Deus está no seu caráter. Deus é amor, Deus é benignidade, Deus é bondade. Sua perfeição, sua santidade, sua benignidade é a sua glória. Eu farei passar por ti toda a minha glória, Moisés, mas tem uma coisa. Tu não vai poder ver a minha glória de frente, vai ver quando passar, por trás. Eu vou te colocar aqui nessa fenda, dessa rocha, e eu vou colocar a minha mão sobre ti quando eu passar, e não verás pela frente, verás pelas costas. Agostinho de Hipona, aquele que chamam Santo Agostinho, e que teve seus escritos inspirativos para a reforma protestante do século XVI, Lutero era um monge agostiniano. Agostinho, ele falava sobre essa passagem dizendo assim, ele disse, Deus quis ensinar algo a Moisés, obviamente que essa glória que se apresentou ali, era na verdade uma aparência que Deus tomou, porque Deus é espírito, invisível, mas era uma aparência que Deus tomou, uma luminosidade, uma expressão de glória. Mas Deus quis ensinar algumas coisas a Moisés, quando ele disse, eu vou te colocar aqui, nessa fenda dentro da penha, é aqui o lugar que tu tens que ficar, para que tu possas ver a minha glória passando. Eu vou colocar a mão, quando passar, verás pelas costas. Agostinho dizia, aquela fenda representa Jesus, que é a rocha sobre a qual a igreja está erigida. A Bíblia diz, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, a qual foi posta como principal pedra de esquina. Jesus é chamado de pedra angular, pedra de esquina. Se quer ver a glória de Deus, tem que estar na rocha. Tem que estar em Jesus. Mas o outro símbolo da história também está ligado a Jesus.
não vai ver a minha glória de frente, mas pelas costas. Ou seja, tem uma maneira de ver a glória de Deus possível aos homens. Porque Deus em sua essência é inefável, é onipresente, transcende tempo e espaço, está além das limitações de qualquer criatura. A Bíblia diz, ele habita em luz inacessível, diz Paulo a Timóteo, a qual nenhum homem viu nem pode ver. Nós nunca poderíamos contemplar a glória de Deus ou a essência de Deus, absolutamente. De outro modo, ele caberia nas nossas proporções, não seria o Criador infinito, mas uma criatura. Nós podemos ver a glória de Deus de uma certa perspectiva, que está ao alcance da nossa condição limitada humana. Verás a minha glória pelas costas, é a forma de Deus dizer isso para Moisés, mas nós vamos entender no Novo Testamento que forma é essa de ver a glória de Deus. Está lá em 2 Coríntios 4, que diz que nós vemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Na face humana de Jesus Cristo. Nós podemos ver a glória de Deus na face de Jesus. Em Jesus Cristo, que se fez homem e tomou nossas proporções, nós podemos ver a glória de Deus. Nós vamos, quando o virmos, nos tornarmos tal como Ele é. Nós vamos ser transformados no que Ele é em termos humanos, de perfeição, ter um corpo abatido, transformado num corpo glorioso, e vamos refletir a glória. Agora vemos como por um espelho, em enigma, então veremos face a face. Veremos a glória de Deus na face de Jesus Cristo e refletiremos a glória de Deus que nos virá mediada por Jesus Cristo. O Senhor da graça e o Senhor da glória. E quem recebeu a graça quer glória. Por isso Moisés, assim que ouviu a palavra, achaste graça, disse, então eu rogo-te, me mostre a tua glória. Por isso que o crente está gemendo, aguardando a redenção do corpo. Por isso que o crente não sai do caminho. Por isso que o crente continua no percurso. Ele tem o Espírito Santo como um impulso dentro dele, um ímpeto na direção da vocação, na direção do objetivo. Chegar à glória. O Senhor não dá graça sem dar glória, e nem dá glória sem dar graça. O Senhor dá graça e glória, tudo através de Jesus. Vamos ficar de pé. Altíssimo Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essas boas notícias tão maravilhosas, Senhor, por esta tão grande redenção, pela graça que nos veio por Jesus Cristo e que abre a porta para o retorno da glória. Ó Deus, que pessoas que estão errantes, que nunca, ó Deus, meditaram na salvação, nunca compreenderam até agora o Evangelho, mas desse momento tiveram a luz para, meu Pai, entender o caminho da redenção, que se arrependam agora de seus pecados e que venham a Cristo e que tomem a decisão de confiar a Ele a sua vida. Resgata corações, perdoa pecados, coloca na estrada, dá a esperança da glória, Senhor. Em nome de Jesus, nós te suplicamos, redime e salva, em nome de Jesus. Amém.